capítulo 5, o versículo 48. Capítulo 5, versículo 48. Pois sede vós perfeitos, como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Até aí. Nós estamos aqui no princípio do capítulo 5, estamos sendo introduzidos àquele que é chamado do Sermão do Monte. Esse é um nome que tem sido dado porque ele foi falado pelo Senhor Jesus. Ele está falando do Sermão do Monte e leu alguns versículos do capítulo 5. Espero que vocês tenham acompanhado, principalmente o Adilson aí como nosso pastor, para a gente comentar. E também falo para vocês irem lá no original, ou seja, no canal Sua Palavra seria original, mas no nosso canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano, tudo junto, Lozano com Z, também nós temos o vídeo original que está na playlist Transformando a Mente, tá? Para a gente poder estudar o assunto, né? Estou voltando para ouvi-lo. Está carregando. Depois eu vou abrir para nós conversarmos. Infelizmente, as máquinas não estão ajudando. Tem muita coisa aberta aqui. Eu vou ter que mudar o... Cristo uma montanha onde ele levou os seus discípulos, as multidões que o seguiam. E tem sido chamado assim. Provavelmente o Sermão do Monte é uma das passagens da Escritura que tem tido mais dificuldades de interpretação ao longo do tempo na história da cristandade. Muitos irmãos têm tentado explicar esse sermão e tem várias diferenças nas interpretações que você pode achar nos diferentes comentários, por exemplo, aos diferentes irmãos que têm tentado de explicar esse sermão. Mas claramente esse sermão contém, o conteúdo desse sermão é o ensino do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos. Quando você lê aí no primeiro versículo do capítulo 5, diz que o Senhor, vendo a multidão que o seguia, que está explicada aí a partir do versículo 23 do capítulo 4, essa multidão que seguia o Senhor por causa de que o Senhor curava as doenças, as enfermidades, e expulsava os demônios. Então, por isso, essa grande multidão seguia o Senhor. Pessoas que tinham graves sofrimentos e ainda lunáticos, e o Senhor curava todos eles. E essas pessoas seguiam o Senhor, uma grande multidão, como diz aqui. E o Senhor, vendo isso, diz o versículo 5, subiu ao monte e, assentando-se, seus discípulos se aproximaram e, abrindo a boca, ensinava os dizendo. A ênfase de Mateus aqui é que aqueles que seguiam ao Senhor eram muitos, mas dentre eles estavam os seus discípulos. E são esses discípulos que vieram para o Senhor escutar ele, os ensinos. Senhores, eu queria fazer um comentário que seguiam Jesus Cristo por conta dele cuidar ou resolver problemas humanos, né? Doença, loucura. E era a multidão que estava seguindo. Mas quando ele para nesse monte, né? Ele, na verdade, se dirige só aos discípulos. Então, esse é um comentário. Depois eu queria saber de vocês aí que estão nos acompanhando, como vocês consideram isso? Porque o destaque é para os discípulos, não é para a multidão. Vamos ver como vocês analisam isso daqui a pouco. Estou voltando a escutá-lo. Então, o Sermão do Monte está dirigido principalmente aos discípulos do Senhor, aqueles que o seguiam. A palavra discípulo
É uma palavra que tem uma tradução muito simples, significa um aprendiz, uma pessoa que está aprendendo de outra, uma pessoa que se coloca sob o ensino, o direcionamento de outra pessoa para aprender dessa outra pessoa tudo que precisa aprender. Simplesmente um aprendiz. No tempo antigo, qualquer pessoa que queria aprender, por exemplo, uma profissão, um ofício, devia buscar um mestre qualquer, e colocar-se sob o governo, a direção desse mestre para aprender tudo o que era preciso aprender. E o Senhor, então, chamou seus discípulos, seus aprendizes, aqui para falar, então, seu ensino. Agora, para nós entendermos o Sermão do Monte, nós precisamos claramente primeiro olhar, como já foi nos dito várias vezes, para o contexto daquele sermão. Quer dizer, o sermão não é simplesmente um conjunto de, vamos dizer assim, regras e mandamentos que o Senhor colocou um ao lado do outro, de uma maneira assim, de qualquer maneira, sino que ele tem uma ordem, tem um sentido, um desenvolvimento espiritual. Nós precisamos seguir esse desenvolvimento para entender o que o Senhor está nos falando, o que ele quer ele nos ensinar. E também precisamos olhar para o contexto onde aquele sermão foi dado, foi entregue, segundo Mateus. Mas, primeiramente, queria que os irmãos olhassem para o versículo do capítulo 5, versículo 48, para explicar, eu penso, o sentido mais geral das palavras do Senhor. Diz assim: pois sede vós perfeitos, como vosso Pai que está nos céus é perfeito. A palavra perfeito que aparece aqui é a palavra que em outras partes da Escritura, do Novo Testamento, é traduzida como maduro, ou maturidade. A palavra perfeito em grego é teleios, e então aparece várias vezes no Novo Testamento nesse sentido, ou também no sentido de uma pessoa madura ou a maturidade. Por exemplo, quando Paulo fala de que nós temos que chegar, no capítulo 4 de Efésios, a estatura de um varão perfeito, a palavra é a mesma que o Senhor está usando aqui, para um varão teleios, perfeito ou maduro. Qual que é a ideia? Os gregos usavam essa palavra com o sentido de que uma coisa qualquer, quando ela é desenvolvida e alcança todas as potencialidades que ela tem para desenvolver. Quer dizer, quando uma coisa é desenvolvida ao máximo das suas potencialidades, para as quais foi criada ou feita, então aquilo se torna teleios, perfeito, nesse sentido. E é usado no sentido da maturidade humana, quando uma pessoa cresce e alcança o pleno desenvolvimento das suas capacidades físicas, do seu corpo físico e as suas capacidades mentais. Então se diz, dito que essa pessoa é teleios, assim falavam os gregos, ou uma pessoa madura, nesse sentido. Mas o Senhor aqui claramente não está falando da maturidade física, nem sequer da maturidade mental, mas ele está falando da maturidade espiritual, da maturidade que o Senhor espera, o Pai espera dos seus filhos. Por isso diz, pois sede vos perfeitos ou maduros, como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Então, se nós queremos entender o Sermão do Monte, nós podemos entender assim, que é o ensino que o Senhor coloca para nos levar à maturidade. O Senhor está nos ensinando o caminho da maturidade. Ele está mostrando o caminho pelo qual nós podemos desenvolver a maturidade espiritual. Ou a perfeição espiritual no sentido dos gregos. Quer dizer, alcançar o pleno desenvolvimento de tudo que Deus quer que nós alcancemos. E ele nos disse mais uma coisa. Ele diz que essa maturidade, ou essa perfeição, faz parte de Deus mesmo. Quer dizer, o que Deus quer desenvolver em nós é a sua perfeição. É a sua maturidade, é o seu caráter. O que Ele quer desenvolver em nós, então, é a sua própria maturidade. Se nós pudermos, então, dessa perspectiva no Novo Testamento, definir o que é maturidade, nós poderíamos dizer de uma maneira simples que a maturidade é o desenvolvimento da imagem do Senhor Jesus Cristo em nós, do caráter do Senhor Jesus Cristo em nós. Isso é muito simples. Isso é a maturidade simples, que Cristo seja formado em nós, que o seu caráter seja formado em nós, ou que o caráter divino, a imagem de Deus, seja plenamente formada em nós.
A Escritura diz que quando Deus criou o homem, o criou conforme a sua imagem. Capítulo 1 de Gênesis